E aí, pessoal, dois assuntos muito importantes para a gente tratar, de gremista para gremista. O primeiro, o pedido de Renato Portaluppi. E o segundo, uma medida da diretoria que merece muito a nossa consideração. Os dirigentes do Grêmio estão quebrando a lógica e você vai entender por quê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Conheça os planos promocionais da LR no link da descrição. Conheça a LR. Saiba que você pode pagar em até 144 vezes no boleto, ou seja, no primeiro mês. Aquela conta de luz que está te incomodando, ela já vai custar menos do que custa normalmente. Então, fale com a LR, entenda o negócio e tenha. Todos podem ter as placas solares na sua casa. LR Energia Solar. Gente, separei dois assuntos que eu considero muito importantes para a gente tratar do Grêmio, mas eu queria falar da live da noite, né? Porque eu faço normalmente o papo de gremista para gremista há mais de 2 anos. A gente faz toda segunda-feira às 21 horas. E hoje eu vi que está agendada uma live ali do Bagé, do Diogo Rossi, do César Fabres, ali da turma que faz aquele conteúdo pela manhã e jornadas também, exatamente para segunda-feira, às 21 horas. E eu acho que eu não vou fazer o papo de gremista para gremista. Eu tenho que repensar algumas coisas enfim, eu estou bem decepcionado, assim, e eu vou repensar algumas situações, mas hoje eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Não vou entrar nessa linha, não é a minha praia, não gosto disso, não nasci com ódio, entendeu? Não sou movido por isso, apesar de saber. É só olhar, né? Só olhar, não precisa muito. E deixa acontecer, sabe? Deixa acontecer, mudar algumas condutas, algumas coisas. Já tenho pensado muito sobre isso na vida. E vou seguir o meu caminho, mas faz às 9 horas lá, não tem problema nenhum. E vamos em frente, tá? Só para explicar por que hoje, especialmente, eu não farei o papo de gremista para gremista, que, como eu disse, há 2 anos a gente já conversa nessas noites de segunda-feira, que eu fico muito, muito grato, mas hoje eu vou dar uma pensada na minha vida. Preciso dar uma repensada, tem muita coisa acontecendo, eu preciso repensar. Vamos aos assuntos, tá? O primeiro assunto diz respeito ao pedido de Renato e que merece muito a nossa avaliação, porque o Renato entrou na linha de frente para a volta do Grêmio à Arena. O Renato quase suplicou por isso. Na última coletiva ele disse: a diferença é essa. E aqui vai também o nosso apelo, porque de alguma maneira a gente lutou por isso há algum tempo. E o Renato agora se incorpora a essa luta e realmente é preciso pegar toda a estatística do Grêmio na Arena e aplicar para a realidade de hoje. O Grêmio vai precisar no Campeonato Brasileiro de um pouquinho menos de 50% de aproveitamento para não cair. Segundo, o número exato, aquela coisa que a gente está acostumado. Os times estão vencendo, o Cuiabá venceu fora de casa, o Bahia, imaginem vocês. Então, o Grêmio vai precisar muito disso. Muito disso. E diante deste quadro, é preciso entender a palavra do Renato. A gente já tinha falado, eu acredito muito nisso também. E fazer uma grande reunião de vontades para que o Grêmio retome a Arena. O trabalho na Arena é muito forte, está sendo colocado de maneira muito contundente e a gente espera que o quanto antes o Grêmio possa estar à disposição. Abram as portas para a conversa. É o único pedido. Abram as portas. Não adianta a gente ficar brigando. Nós precisamos ter a nossa arena para poder construir uma tabela mais saudável para o Grêmio. Olha agora, o Grêmio tem mais viagens, o gramado do Centenário claramente a gente já viu com sérios problemas, então é preciso colocar isso de uma maneira bem firme, bem firme.
O Grêmio precisa disso. Dito isso, a gente vai para o segundo conteúdo, e aqui vai uma reflexão que é curiosa. O Grêmio precisa de reforços. O Grêmio está muito mal no Campeonato Brasileiro. Qual era a lógica? A lógica é contratar jogadores confirmados, cascudos, para sair dessa situação. Esse era o óbvio. Era esse o ponto que todos esperavam. E o que fez a diretoria do Grêmio, ou o que fez Antônio Brum especialmente, que é quem mais recebe crítica aqui, ele contrariou a lógica. Ele contratou jogadores de 20 anos, e 2 de 21. Jogadores talentosos, jogadores de um mercado que evolui para compor o Grêmio. Nós não podemos criticar essa atitude. Pelo contrário, Antônio Brum toma uma atitude ambiciosa de, em meio a um terror imenso que o Grêmio vive, pensar no futuro do Grêmio. É óbvio que a história é que vai contar quem está certo. Se o Grêmio afundar no rebaixamento, essas contratações estarão no checklist do rebaixamento. Agora, se o Grêmio escapar do rebaixamento e esses jogadores acabarem vingando, ele terá dado uma lição de grandeza. Essa é a realidade. Não é fácil fazer futebol. Não é fácil a caneta. É difícil, inclusive. Mas, quando se toma uma atitude tão fora do normal, tão fora do óbvio, nós precisamos sim aplaudir. O torcedor do Grêmio tem bronca de cascudo e sabe que neste momento o óbvio era o cascudo. Sabe disso. Qualquer pessoa sabe. Então, tu vai num jovem uruguaio, tu vai num jovem colombiano, tu vai num jovem chileno e diz o seguinte: não, a situação não tá legal, mas eu vou pensar lá na frente. Eu vou pensar num Grêmio maior do que ele está hoje. Isso é grande. Isso é pensar longe. Eu torço de manhã, de tarde e de noite para que a tomada de decisão do Brum seja muito vitoriosa. Porque isso vai nos dar muita tranquilidade no futuro. Pensem o Grêmio do ano que vem, com uma troca de trabalho técnico, com uma ideia de jovens promissores. Tu ter, por exemplo, esses jogadores vencendo, tu vai entregar uma série de situações muito positivas para o clube no futuro. Então, essa para mim foi uma das atitudes mais difíceis, mas mais ambiciosas. E com um olhar no clube, muito além do que o Grêmio está produzindo nesse campeonato. Eu conto a história, né? Dos covardes a história não fala, pois o Brum entrou na linha. E vocês sabem, repetindo, para quem não sabe, não tenho boa relação com ele, tá? Mas quando faz bem, a gente elogia. E esse é o caso agora. Tomara que ele esteja certo. Tomara. Porque se ele tiver certo, eu acho que finalmente o Grêmio se desvincula dessa loucura que é a relação com os cascudos. Vamos aguardar, vamos esperar. E que Antônio Brum esteja muito certo nessa dura, difícil, mas firme tomada de decisão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.